Graça e paz à amada igreja. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa segunda-feira para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Queria que o irmão abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 13. Enquanto o irmão abre a Bíblia, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de, junto com a tua igreja, estarmos aqui, refletindo um pouquinho sobre a tua palavra e aprendendo dela, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus 6, versículo 13, vou pegar aqui a palavra do Senhor, diz assim, olha. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente conhece esse versículo, né? Mas muitas vezes a gente não para pensar por que Jesus teve essa preocupação da gente pedir em oração para que nós não caíssemos em tentação. A própria vinda do Senhor foi resultado da queda do homem pela tentação que teve ali no Jardim do Éden. O próprio Cristo, após ser batizado, foi permitido a ele ser conduzido até o deserto para ser tentado. Ali, 40 dias, os irmãos conhecem a história, Satanás chega na sua fraqueza e então, através dessa fraqueza, Satanás tenta ele e ele com a palavra de Deus, ele vem e responde e sai daquela situação. Então a tentação ela é algo que aparentemente, aos olhos do homem, né? Às vezes a gente não enxerga ou não evita, e quando a gente vê, a gente está, digamos, entrando em situações desagradáveis, difíceis, batalhas, lutas, vergonhas, e é uma clara preocupação na oração sobre essa situação. Nós temos as nossas fraquezas, nós devemos respeitar uma distância das situações adversas. Então, a palavra de Deus, ela nos fala de algumas situações que pessoas foram tentadas. A gente falou agora de Jesus Cristo, né, na tentação do deserto, e a gente lembra também de Davi, que na sua quarentena, no seu descanso, ele chegou até aquele parapeito ali, a Bíblia a gente não sabe como, mas ele enxerga então aquela mulher, e essa tentação, ele deixa, né, o seu corpo ser seduzido por aquela situação, e então ele consuma aquele ato, e depois dela feito, que ele vai pensar nas consequências. E nós nessa tarde, irmãos, estamos aí, cada um nos seus lares, as pessoas saindo com as suas máscaras, cada um com as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dificuldades financeiras, colocar o alimento dentro de casa, as batalhas que tem, a comunhão com a sua família e ainda, por cima de tudo, situações que nos levam a sofrer tentações. Esse é um tema, poucas vezes que a gente ouve falar na igreja, pregar sobre as tentações, pregar sobre quedas que porventura nós achamos que não temos, mas nós temos, e às vezes as quedas são diárias. Às vezes a queda, ela acontece, eu dobro meu joelho, oro ao Senhor, digo que não vai acontecer mais. E de repente eu me vejo de novo nessa situação. Então Jesus fala para a gente na oração pedir ao Senhor para Ele não nos deixar cair em tentação. Por que Jesus fala para a gente pedir a Deus para Ele não nos deixar cair em tentação? Porque, irmãos, algumas tentações nós não somos capazes de não cair. É isso mesmo? Irmão. Algumas situações a gente precisa fugir, algumas situações a gente tem que dizer não, e algumas situações a gente não é capaz de vencer. Nós temos a nossa fraqueza
carnal. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, a carne é fraca, ele manda a gente vigiar. Vigiar porque a situação muitas vezes, contrária à nossa vontade. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer que quando ele se sente fraco, aí ele é forte. Eu acredito, irmãos, porque ele busca mais ao Senhor, porque ele se dedica mais, porque ele coloca mais a sua vida na vontade do Senhor. Mas Jesus diz para a gente vigiar e orar. Então é sinal que muitas vezes, mesmo na quarentena, mesmo dentro da nossa casa, nós achamos assim, agora vamos passar um tempo de dedicação ao Senhor e nós não vamos ser tentados, nós não vamos cair. E aí, muitas vezes, isso não é o que acontece. Às vezes, lá nas nossas mensagens, no nosso computador, no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, nós caímos em tentação. Então a reflexão de hoje, irmãos, a reflexão deste dia, eu queria que o irmão buscasse a santidade. A palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Mas como buscar a santidade se eu estou com uma vida carnal ou uma vida contrária à vontade de Deus? Ontem o pastor pregou sobre o reino de Deus. E essa palavra de não nos deixar cair em tentação é para que a gente não se afaste da presença e não deixe o reino de Deus. Porque quando a gente tem uma vida voltada para o pecado, a dificuldade da gente entrar no reino de Deus é muito grande. Há uma distância que nos afasta. Então essa palavra de hoje, essa reflexão, é para o irmão não subestimar a si mesmo, não subestimar as suas fraquezas, não subestimar as suas ambições, o seu orgulho, mas antes fazer uma introspecção, buscar ao Senhor, dedicar tempo à leitura da palavra de Deus, não abrir mão da leitura da palavra, não abrir mão da oração e ser humilde para reconhecer que se não fora o Senhor, nós cairíamos em tentação. A palavra de Deus diz para que aquele que cuida, né, aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Então que neste dia, que nesta tarde, o irmão busque a santidade, o irmão busque no Senhor fortalecer. A Bíblia diz lá no livro, acho que é 2 Timóteo 2:1, fortalecei-vos na graça que está em Cristo Jesus. E também no livro de Tiago diz, bem-aventurado o homem que é provado, né? E que vence a provação, que vence a tentação, que tem estratégia na sua vida. Os frutos do Espírito, no livro de Gálatas, nos dão características tremendas, mas também ele fala dos frutos da carne, que nós estamos sujeitos a cair. Por isso, nessa tarde, convido o irmão a buscar socorro no Senhor, para que a sua vida se renove a cada dia, porque nós estamos sujeitos pelos olhos, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, pelos desejos da carne, a estarmos caindo, e esta não é a vontade do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós te colocamos diante de Ti mais uma vez, a tua amada igreja. Colocamos também os pedidos de oração que sempre chegam à tua igreja, Senhor. Os irmãos que estão passando lutas, que estão com a sua saúde debilitada, Senhor. Tu és santo, Tu és todo-poderoso, Senhor. Cura, Senhor, a tua igreja, Senhor. Nos faz renovar, Senhor. Nos faz, Senhor, confessar a Ti. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Que a tua igreja receba esta palavra e santifique cada dia, um dia de cada vez, conforme o Senhor nos ensinou. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo esteja aí dentro do seu lar.
Amém? Amém.